Podei-vos assentar dando glória ao nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, eu gostaria que todos estivessem atenciosos para que compreendamos e entendamos as verdades de Deus para as nossas vidas nesta noite. Verdades expositivas e espirituais que estarão em apreço nesta reunião. O capítulo de número 3 que ora lemos, que será o texto da nossa reflexão nesta noite, está inserido numa carta que todos nós conhecemos como a carta da revelação, a carta de Apocalipse. O título deste livro é derivado de dois termos gregos. O primeiro deles, escatos, que significa último, e logia, que significa tratado ou doutrina. Logo, fazendo a junção destas duas palavras, chegaremos a um significado: a doutrina das últimas coisas. Todos nós sabemos que a carta ela foi escrita pelo apóstolo João quando era prisioneiro do imperador Domiciano na ilha de Patmos. Deus, ele, através do divino Espírito Santo, permitiu que João desfrutasse na intimidade dos seus segredos e descortinou as revelações que João precisava ver e saber. É por isso que quando a Bíblia diz que Jesus Cristo recebeu de Deus e deu a João, aos seus servos, as coisas que haveriam de acontecer, as coisas que estavam acontecendo e as coisas que já haviam acontecido. João, ele recebeu a capacidade espiritual de Deus e escreveu a próprio punho as verdades espirituais de Deus para as 7 igrejas que estavam no contexto da Ásia Menor. 7 igrejas que estavam vivendo em situações totalmente diferentes. E Deus, ele falou através do seu Espírito ao meu coração, que queria que eu pregasse acerca da carta de Sardes. Quando eu comecei a ler este capítulo de número 3, Deus, ele colocou uma temática no meu coração: preservados por Deus. Olha para o seu irmão e diga para ele: Deus está preservando a tua vida. No capítulo de número 3, João, ele começa a escrever ao próprio punho aquilo que chamamos de vontade diretiva de Deus, que é dar para o homem a exortação, a correção por intermédio da sua palavra, para que o homem possa entender e compreender que sem Deus ele se torna uma pessoa totalmente desgovernada, uma pessoa sem direção, é uma pessoa insensata, uma igreja que não vive baseada na direção de Deus, é uma igreja que toma diretrizes, ou por que não dizer, caminhos obscuros e acabam agindo erroneamente. Por esta razão, Deus enviou esta carta de cunho revelativo para as 7 igrejas da Ásia, pois os leitores original desta carta são exatamente aqueles que eram residentes na Ásia Menor. E no capítulo de número 3, João, ele inicia escrevendo da seguinte forma: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. E
E o mesmo João que teve esta revelação, aleluia, diretiva de Deus, escreveu ao próprio punho. Ele escreve no capítulo de número 4, e versículo de número 5: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. João, ele continua tendo visões extraordinárias dos céus, e no versículo de número 6 do capítulo de número 5, João diz: eu olhei, eu contemplei, e eis que estava no meio dos 4 animais viventes e dos anciãos um cordeiro como havendo sido morto, e este tinha 7 chifres ou 7 pontas, e Deus enviando os 7 Espíritos de Deus por toda a terra. Eu entendi que os 7 Espíritos de Deus são, na verdade, aleluia, o poder do próprio Deus de penetrar aonde o homem não consegue penetrar. É o que proferiu o profeta Daniel no capítulo de número 2 e versículo de número 23. Ele vê o que está, aleluia, em meio às trevas. Ele revela o profundo e o escondido. Está escrito também no segundo livro das crônicas dos reis de Israel, capítulo 16 e versículo de número 9: porquanto os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. João, ele descreveu a visão apocalíptica quando ele viu o nosso Cristo, não como aquele que foi, aleluia, vilipendiado, depreciado, não como aquele que foi, aleluia, vítima do refúgio e também humilhado, que teve a sua face desfigurada. Mas no capítulo de número 1, a Bíblia diz que João, ele teve uma visão extraordinária de Deus. Ele diz que virou para ver quem falava com ele, e virando ele viu 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro ele viu a um semelhante ao filho do homem. Ele diz que os seus pés, aleluia, reluziam como latão reluzente, estava vestido com uma veste comprida, e tinha em torno dos seus, aleluia, do seu tórax um cinturão de ouro, o seu cabelo branco como a neve, o seu rosto resplandecia como o sol em toda a sua força. Então ele diz: e os seus olhos ardiam como chama de fogo. Isto é o poder de Deus de ver o que o homem não pode ver, porque o homem vê sob uma perspectiva terrena, mas Deus, ele vê sob uma perspectiva espiritual. Ele vê o que está, aleluia, escondido, e o que está obscuro também, pois ele não se deixa enganar. Deus, ele nesta noite vai fazer com que entendamos que não adianta vivermos baseado nas nossas próprias vaidades, deslizando, caindo, pecando e tentando esconder a nossa própria identidade. Nós costumamos nos vestir de máscara para transmitirmos para aqueles que nos cercam que estamos bem. Nós podemos até enganar os pastores, os líderes, nós podemos até enganar a sociedade, mas